dia a todos, tudo bem? Vamos contar mais uma experiência, né? Então, há muito tempo atrás, acredito que há quase 40 anos atrás, né? Eu saía muito no campo e acompanhava muito em discursos um irmão aqui chamado Chiquinho. O irmão Chiquinho, para os mais antigos, né? Também, que vão ouvir essa experiência, se lembram dele, né? Ele está hoje com uns 90 anos e continua tão brilhante e lúcido como sempre foi. O Chiquinho realmente é uma pessoa diferenciada. E o Chiquinho, ele dirigia, na época, um estudo para uma família presbiteriana aqui do bairro. E o chefe da família dessa família presbiteriana, o genitor lá, ele ora progredia, ora voltava na estaca zero, porque o pessoal da igreja que ele frequentava enchia muito a cabeça dele. E essas pessoas que enchiam a cabeça desse rapaz nunca quiseram fazer uma palestra com o Chiquinho. Chiquinho sempre convidava para que eles viessem ali para colocar as coisas em pratos limpos, né, como costuma se dizer, mas eles nunca vieram, mas continuavam enchendo a cabeça desse senhor. Até que em certa ocasião o Lucas Lemos, nosso amado Lucas Lemos, né, irmão que infelizmente já faleceu, mas que é de uma saudosa memória, ele estava substituindo o superintendente de circuito e visitou a nossa congregação. E aí nós saímos no campo no domingo e depois do campo o Chiquinho levou o Lucas para visitar essa família. E eu acompanhei. Eu acompanhei o Lucas e o Chiquinho. E chegando lá, né, depois das apresentações, o rapaz levantou uma questão, né? Ele falou, olha, vocês dizem que a pessoa quando morre, ela vai para a sepultura e depois fica esperando a ressurreição, mas como é que você me explica então Eclesiastes 12:7, né? Onde fala que o corpo volta à terra, né, volta ao pó, e o espírito volta a Deus. Então o argumento que ele estava usando ali, em função daquilo que o pessoal da igreja dele tinha colocado, né, que a pessoa quando morre, o espírito da pessoa volta a Deus, então uma alma e espírito volta a Deus. Aí eu pensei comigo, né, vamos ver como é que o Lucas se sai dessa pergunta, né, porque eu também estava interessado em saber agora, né, eu era novo. Aí o Lucas, com aquela calma, aquela categoria que ele tinha, né, para explicar, realmente era um instrutor fantástico, o Lucas. Ele falou, olha, seu fulano, é bom lembrar que essa palavra espírito, ela é uma palavra polissêmica. Então ela pode significar várias coisas dependendo com o contexto. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus é espírito. Então Deus é uma pessoa espiritual. Os anjos também são espíritos. Então são seres espirituais, pessoas espirituais. Por outro lado, a Bíblia fala também que o vento é espírito, o ar em movimento é espírito. Aí citou lá João 3:8, se não me falha a memória, que ali fala que o vento sopra e ouve a sua voz. Aí o Lucas explicou que a palavra vento, tanto no hebraico como no grego, ela é traduzida por espírito. E realmente é uma verdade. Quem lê em grego pode ler lá que vai ver que está a palavra pneuma. E se lê em hebraico, aí lê lá ruá, né? Mostrando que vento é a mesma coisa que espírito, dependendo do contexto. E falou também sobre a questão da disposição mental da pessoa, né? Por exemplo, quando alguém fala, né? O João está com o espírito abatido. O que está abatido no João? É a disposição mental dele. As suas faculdades mentais estão abatidas, né? As suas emoções, né? O seu sistema emocional. Então, mostrando que espírito também pode ser uma disposição mental. Aí o rapaz balançou a cabeça, meio concordando, mas, né, queria provas bíblicas. Daí o Lucas pegou para ele e pediu para que ele lesse Lucas 23:46, né? Então ali Jesus fala, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Aí o Lucas perguntou para ele, né? O que o senhor entende aí? Eu entendo aqui que Jesus voltou aquele dia para o céu, porque ele foi ressuscitado em espírito, não foi? O senhor foi. Primeiro a Pedro 3:18 fala que ele foi morto na carne e ressuscitado em espírito. Então, ele voltou ao céu aquele dia. Daí o Lucas falou, o senhor está vendo como tem que analisar todo o contexto? Vamos aqui para João 20:17. Aí lá em João 20:17,
quando Jesus foi ressuscitado 3 dias depois de ter dito que estava entregando o Espírito na mão de Deus, o Lucas raciocinou com ele o seguinte, aí Lucas 20:17 diz assim, olha, disse-lhe Jesus, deixa de me tocar, falando para Maria, né? Porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Bem, então como é que ele poderia ter voltado ao céu naquele dia, se 3 dias depois ele falou que não havia subido ao céu ainda? Aí o rapaz ficou meio perdido, né? Porque realmente, né? 3 dias antes falou que nas mãos de Deus entregava o Espírito. E o rapaz achava que ele tinha subido ao céu naquele dia. 3 dias depois, o próprio Jesus falando, né? Eu ainda não subi a meu Pai. Aí o Lucas explicou o seguinte, que voltar o Espírito a Deus significa colocar na mão de Deus toda a perspectiva de voltar a viver novamente. E raciocinou com ele o que diz Hebreus 5:7, né? Onde fala que, o Paulo fala lá, né, que Cristo nos dias da sua carne clamou a Deus com súplicas e lágrimas, né, para aquele que podia salvá-lo da morte, e foi ouvido quanto a isso. Então, mostrando que Jesus, ele clamou a Deus, né, para que Deus o livrasse da morte, e que se lembrasse dele, né, quando ele morresse. Então, é claro que Jesus colocou nas mãos de Deus toda a perspectiva de voltar a viver novamente. Então, é isso que acontece quando morre alguém. A perspectiva de voltar a viver novamente está nas mãos de Deus. A pessoa vai depender de Deus. Por isso que o Espírito, nessa circunstância, né, nesse contexto, volta a Deus. Aí o Lucas, para deixar mais claro, fez uma ilustração que eu nunca mais esqueci. A ilustração que o Lucas fez foi o seguinte. Ele esticou o dedo indicador e falou o seguinte para esse senhor, né? Falou, olha, vamos imaginar que eu pegue um barbante e amarre junto à minha mão, impedindo que o sangue banhe as células desse dedo indicador. Então imagine que eu amarro um barbante bem forte, impedindo que o sangue circule nesse meu dedo aqui, nesse indicador. O que vai acontecer com esse dedo? O rapaz falou, ele vai começar a roxear, vai começar a pulsar. Tá, muito bem. E se eu não desamarrar, deixar ali bem forte, impedindo a circulação do sangue? Aí o rapaz falou, ele vai morrer. Ele vai ter uma gangrena aí, vai apodrecer. Interessante que esse rapaz trabalhava na área médica, né? Aliás, se aposentou na área médica. O Lucas falou, muito bem. Significa que esse dedo, depois de morto, ou esse dedo morrendo, saiu algum espírito desse dedo? Ele está morto. Se eu não amputar esse dedo gangrenado, já em decomposição, essa gangrena vai passar para o braço e eu posso até vir a óbito. Significa que saiu algum espírito desse dedo? Aí ele ficou olhando para o outro e falou, não saiu. Não, espírito não. O que saiu desse dedo? Esse dedo saiu a vida, a força de vida que estava. Exatamente. O que aconteceu com esse dedo é o que acontece com todo o corpo da pessoa quando a pessoa morre, quando a pessoa entra em decomposição. Aí o Lucas ilustrou para ele, né, visto que ele era da área médica, os 2 tipos de mortes que existem, né? Falou da morte clínica, que é quando a pessoa tem uma parada cardíaca, mas, embora o coração tenha parado de bater, a vida ainda está nas células, as células ainda estão com vida. Então o que acontece? Uma pessoa pode dar uma batida no peito de quem está lá com a parada cardíaca, fazer massagens no peito ao passo que faz a respiração boca a boca, a chamada ressuscitação cardiopulmonar. Então nesse caso, como a vida ainda está nas células, o coração voltando a bater, a pessoa volta a viver. Percebeu? Porque a vida ainda está nas células, então basta o coração voltar a bater. Já a morte clínica, aliás, a morte biológica, a morte celular, essa nenhum médico consegue fazer voltar. Aliás, nenhum médico consegue trazer de volta novamente um dedo já em estado de decomposição. Esse dedo vai ter que ser amputado. Aí o Lucas ilustrou com a questão de Lázaro, né, que estava morto há 4 dias, em estado avançado de decomposição, e Deus trouxe Lázaro novamente à vida. Percebeu? Não voltou uma alma e espírito lá em Lázaro. Voltou novamente
a força de vida nas suas células. Então Deus reverteu por meio de Jesus aquela situação de Lázaro, e é o que ele vai fazer para toda a humanidade. Aí ele levantou uma questão, né? Puxa, interessante, mas e aqueles que já não existe mais nada? Aí o Lucas citou algo interessante, né? João 5, 28 e 29. O Lucas explicou ali que a palavra túmulos memoriais, é a palavra minimium, significa estar na memória de Deus. Então, aqueles que estão na memória de Deus, não importa o tempo que tenha passado. Ali Jesus não usou nem a palavra tafos, que é um túmulo individual, nem a palavra Hades, que é a sepultura comum da humanidade, mas usou sim a palavra minimium, que significa memória. Então, aqueles que estão na memória de Jeová, na memória de Deus, esses voltarão a viver novamente através de uma ressurreição. Então, o que aconteceu? O rapaz, ele ficou encantado com a explicação, né? E eu que estava ali também, fiquei abismado com a sabedoria que o nosso irmão Lucas tinha, né? Bem, esse rapaz, ele, a partir desse momento, ele começou a progredir, e no fim, tanto ele como sua família se tornaram testemunhas de Jeová, né? Então, o Lucas é uma pessoa de saudosa memória, o irmão Chiquinho ainda está conosco, uma pessoa extremamente ativa, e eu estou aqui hoje, quase 40 anos depois, relembrando com vocês essa bela experiência com o nosso irmão Lucas e o nosso querido irmão Chiquinho. Um grande abraço a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Em tempo. Em lugar de Lucas 20:17, como foi dito aí, na verdade é João 20, versículo 17. Só essa correçãozinha aí. Um grande abraço a todos. Bom dia.